Ai, gente, daí eu fiz o básico, né? Porque criança tem essa coisa do pintinho amarelinho, né? E o pequenininho não tem asa. Pensa que a artesã, né, que criou, fez todos esses detalhes aí. Pensar que os pequenininhos realmente não voam, né? Então eles não têm essas asinhas. Até pode ser feita, né? Deixa eu tirar os alfinetes daqui para não causar nenhum acidente. E vamos começar então a falar sobre as dicas e sobre os materiais. Já estão aí com lápis e para anotar tudo? Então vamos lá. Moldes chegando em casa. O maior, né? Uma folha inteira. Confiram então aqui, ó, gurias, moldes que são grandes, às vezes vocês podem ter alguma pequena diferença, mas pelo que eu vi saiu certinho, eu conferi aqui, eu recebi também, né? Eu também faço parte da lista de e-mails, tá? Mas esse é o patinho grande e o médio, patinho adolescente, prontinho para voar, e o baby. Ó, tá? O baby, como eu disse, eu queria fazer o básico, né? O pintinho clássico, então não tem aqui a separação do tecido para o corpo, tá? Vamos começar pelas medidas. O que que nós vamos precisar? Passar os moldes, né, para materiais firmes. Vamos lá, anotem aí, que nem eu anotei. Para o nosso grande, pato grande aqui, ó, nós vamos precisar de 2 tecidos para o corpo, tá? 2 partes iguais, que eu tenho estampado aqui, mas poderia perfeitamente ser liso, aqui é uma questão de aproveitamento mesmo, né? Então, nós vamos precisar de 2 partes de 14 centímetros de altura, lembrando que eu sempre deixo uma folga, né, para a gente fazer a primeira vez. Então, aqui tem uma sobra, uma margem de sobra, 14 centímetros de altura por 29 de comprimento, 2 partes iguais, que serão o corpo do nosso pato. 2 partes dessa. Para fazer a cabeça do pato, né, a partir do pescoço, são 2 quadradinhos de 10 por 10, tá? O bico foi pintado, tá, gente? Vocês sabem aí que nós já temos outras oficinas, estão lá no clube, se vocês quiserem fazer o bico colocando tecido, a gente já tem essa informação, né? Mas aqui eu pintei, tá? Porque a gente já sabe
já aprendeu a fazer isso em outras partes, e eu não achei necessidade. Aliás, quando eu concluir esse projeto, eu vou mostrar, chegar com ele no final, dizendo para vocês, mostrando que um deles eu não vou nem pintar o bico, porque não é necessário, vocês vão ver que ele fica tão gracioso quanto. Tá? Então, são 2 quadrados de 10 por 10, também tem uma folga, uma margem, tá? Para a gente poder fazer com tranquilidade. Para as asas, ó, eu vou fazer de 2 cores, porque a melhor maneira para eu identificar costas e frente, né, na hora de costurar aqui para vocês. Então, eu vou pegar 8,5 de altura por 18 de comprimento, 2 vezes que será o tecido de trás e 2 vezes que será o tecido que eu vou deixar para frente. Vou fazer com manta R1, porque são aqueles retalhos que vão sobrando aqui. Então, eu tenho manta R1, tu pode usar manta acrílica e pode também colocar plumante dentro, tá? Mas eu aqui já vou fazer, esse aqui eu fiz com manta R1, ó. O médio eu fiz com manta acrílica relativamente fininha, ó, só para, tá? As asas não são tão gordas, né? Não precisam ser volumosas, só para dar uma fofura para não ficar o tecido pesado ou muito mole caindo também. Tudo aqui é tricoline e aqui é algodão de fazer rostinho de boneca mesmo, tá? Todos lavados. Então, eu vou precisar de 2 retalhos de manta, como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui nem é o tamanho ideal, né? Tá sobrando aqui, porque a gente precisa, quando faz esses projetos novos aí, que nem estão incluídos na nossa vida, a gente já está fazendo dinheiro, né? Lucrando ou investindo em novos projetos ou em decoração com o que está sobrando dos nossos projetos. E o que é isso? Lucro. O que é isso? Sustentável. Aproveitar tudo e aprender novas formas. Então, eu vou usar aqui manta R1, que a gente usa bastante aqui, né? Então, a gente acaba tendo umas sobrinhas que não se encaixam. E eu vou fazer as mantas, as asas são pares, né? Como as asas são pares, então a gente precisa desenhar uma para cada lado para ela ficar igual com essa nossa abertura, igual a todas as asas que nós já fizemos. Então, neste caso, ó, eu vou colocar o tecido principal, vou colocar manta R1, o tecido principal, ou seja, a asa do meu pato vai ficar laranja para fora e azul por dentro. Então, eu vou ficar com o tecido das costas para cima. Por quê? Porque o nosso molde vai ter uma abertura aqui atrás para ficar escondida, como nos outros projetos, né? Para não ter que fechar aqui em nenhum lugar a mão. Então, a nossa abertura está escondida lá atrás, e no meu caso, as costas serão esse azul turquesa aqui. Então, eu vou precisar dessas 2 partes. Conferindo, então, 8,5 de altura por 18 de comprimento. Para quem aí é fã de costurar no risco, lembre-se de acrescentar um pouquinho mais de tecido, tá, gente? Vou alfinetar e o que mais que nós vamos precisar? Eu vou pegar aqui retalhinhos de manta acrílica, deixei ela aqui só para exemplificar, né, porque eu vou usar a asinha de uma delas, mas são retalhinhos mesmo. Sabe aquelas pontinhas que sobram? Aquelas não vão fora, né? Porque que a gente vai fazer usá-las, retalhinhos bem pequenos para aproveitamento total para fazer, rechear já, costurar com esses pequenos recheios, tá? Então, se tu nunca fez essas nossas maravilhas aqui que já nascem recheadas, separa aí pedacinhos de manta acrílica que tu tenha, ou pode ser um pouquinho de plumante também. Eu vou precisar dessa parte. Vou precisar de tesoura de picote, tá?
ou tesoura de picote, ou vou picotar, né? Mas eu vou precisar de tesoura de picote, um pouquinho de plumante, não é muito. Tudo isso que eu tô te falando é pro grande, tá? Eu vou ver quanto é que o grande tá pesando, só para tu entender que é bem pouquinha manta, tá? Então, vocês viram que é retalho, né? Não tem nada de diferente. Aproveitem aí bem os tecidinhos, né? Coloquem aqui, ó, outras partes. Vamos ver quanto que está pesando essa moça. Pronta com tudo isso que ela tem, já tá pintada, já tá costurada, já tá tudo. Ela tem 87 gramas. Então, é bem pouquinho que vai. Vamos ver quanto é que tem essa moça adolescente aqui. Pronta, ela tá com 31 gramas, então é bem pouquinho. E o baby, recém-nascido, nem sei se a balança vai pegar. Ah, essa fofura tem 11 gramas de enchimento, gente. Então, vale bastante a pena a gente aprender e fazer novos projetos. E ainda dá para fazer junto com as crianças, né? Vou usar aqui a agulha de costura, né, para fechar o nossa. Ele é fechado à mão aqui embaixo, agulha fina e linha comum, tudo comum. Para pintar o bico, eu usei tinta de tecido, eu não tinha tinta laranja, então eu peguei um pouquinho de tinta amarela, coloquei aqui num potinho, e umas gotinhas de tinta vermelha e misturei e fiz um laranja. Então, tinta de tecido, tá? Para quem quiser pintar. E tinta preta para pintar os olhinhos, se tu quiseres pintar ou encaixar aqui. Aqui vocês sabem que nós fazemos sempre o básico, então eu não coloquei nenhuma delicadeza de fita, de laço, de pedraria, né, rendas aqui no pescoço, mas vocês sabem que podem variar aqui. Aqui o que a gente quer é sempre trazer o básico para vocês. Agora eu vou deixar esse bebê aqui para vocês olharem, ó, que não faz falta nenhum o olhinho, né, gente? Mas, ó, dá para a gente compreender perfeitamente. Mas faz aí como tu quiser e como te agradar, tá? São retalhinhos que a gente vai aproveitando. Como essa daqui já está em idade de poder voar, ela até já tem as asinhas meio parecidas com a da mãe. Embora a gente tenha passado o Dia dos Pais, nós estamos falando do Dia das Mães. É isso que nós precisamos, tá, gente? Um material firme para passar os moldes. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra dica. Se tu tá aqui pela primeira vez, ó, eu passei o molde para um material firme. Aqui é a sinalização onde nós vamos emendar o tecido, e vocês viram que eles deram bem certinho, então tá tudo certo. Por que que eu tô falando sobre os moldes? Porque eu espero que tu nos aguarde, né, para fazer junto na próxima oficina todos esses patinhos, né, chegar nesses patinhos aqui. Mas é importante, eu vou colocar ele aqui em cima do meu retalho de tecido para tu entender. Como que eu cheguei nessa medida aqui, por que que eu escolhi essa medida, ó. Vocês percebam que sobra tecido aqui, tá? Porque eu vou deixar sobrando aqui tecido para poder fazer um fechamento mais facilitado lá dentro, tá, gente? Então, ó, quando tu for pegar aí os teus tecidos, não é assim, ó, que tu vai te basear, tá? É, tem mesmo essa sobra, todos eles a gente deixou essa sobra. E esse, por ele ser grande, ele não cabia para tu imprimir, ficaria difícil. Mas nos outros tu vai entender que nós colocamos assim, ó. Ó, nós fizemos essas marcações aqui, uma caneta.
ó, aonde vão ficar as aberturas deles, todos eles terão a abertura, os três têm essa abertura aqui embaixo, porque é a parte reta, para fechar, então deixem sempre esse excesso de tecido, tá? Pro grande, se vocês tiverem a opção aí, que nem eu gosto de recortar aqui, e aí eu já fico com o molde bem, né? Eu já fico com o molde aqui. Mas isso eu só fiz no grande. No médio eu não fiz, tá, gente? Porque como ele é uma peça menor, ó, aí eu acabo ficando com partes muito finas aqui do meu molde, papelão, ó, acetato, o que tu tiveres aí. Então, quando tu... Mas ainda assim eu vou lá e furo o molde, ó, para poder marcar o olhinho, tá? Então, se tu tiver essa possibilidade, faça isso. Certo? Vamos passar para vocês, então, as medidas para o grande. Ah, não, para o médio. Para o médio, nós vamos precisar de, para o corpo dele, 9,5 cm de altura. Vou pegar aqui o meu molde para ir falando sobre isso, ó. Sim. Então, eu peguei 9,5 cm de altura por 20 de largura. Aqui tá o 20, ó, gente. E ele tá relativamente longe do... Opa, cadê minha imagem? Opa, tá aqui. Ela tá sobrando bastante aqui, ó. Meu patinho tá terminando aqui e o meu 20 tá aqui. Porque tudo tem essa folga para a gente não passar trabalho, tá? A primeira vez que a gente faz um projeto é bom a gente ter folga, assim. Então, duas vezes, né, para o corpo de 9,5 por 20 centímetros de altura. O quadradinho, eu também aqui, marquei aqui, deixei um quadradinho para fazer o rosto, são quadradinhos de 8 por 8, então são retalhinhos, a gente consegue, nas sobras aí, nas pontas dos nossos outros trabalhos, muitas vezes a gente consegue, né? E para a asinha, são 4 partes de tecido, né? Tudo junto, ou retalhos de 6 centímetros de altura por 12 de largura, tá? Com essa medida, dá para fazer todas as asinhas. E aí, os retalhinhos, no caso aqui, eu usei manta acrílica, né? Ou não. E plumante, vocês viram, então, agora que a fibra tem bem pouquinho, né? Então, é só isso que a gente vai precisar. O pequenininho, gente, é um tecidinho de... Essa parte aqui da minha régua, eu anotei, né? Todo ele com folga, tá? Eu marquei aqui, porque eu marco tudo nos meus moldes, eu sempre digo isso para vocês, eu anoto tudo, porque depois a gente, né, para ficar com um retângulo, né, na verdade, ó, com 11 centímetros de altura por 13 de largura e muita folga aqui para os dois lados, dá para fazer aquele babyzinho. Gente, o que que é 11 por 13, né? Esse nosso quadradinho aqui tem 10 por 10. Então, são retalhinhos que a gente tem aí, ou pensa em aproveitá-los, tá?